Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos acontecimentos deflagrados após a chegada da família real no Brasil. Como a gente viu, pessoal, a vinda da família real acabou transformando a paisagem colonial. Primeiro, porque a partir da abertura dos portos às nações amigas, o Brasil, na prática, deixou de ser colônia. Depois, com a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815, ele legalmente deixou de ser colônia. E as transformações que ocorreram aqui, desde a criação de cursos superiores, até museus, até a própria criação da Biblioteca Nacional, antiga, que vai dar origem à Biblioteca Nacional, a criação da Escola de Belas Artes. Então você tem uma transformação, só que isso custa dinheiro. Então, para manter todo esse aparato, você precisa de dinheiro. E a reação a essas transformações, ela surgiu internamente primeiro. A Revolução Pernambucana de 1817. O último dos movimentos emancipacionistas, mas, curiosamente, o único movimento que conseguiu ultrapassar a fase da conspiração. Porque você lembra que a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, elas não se materializaram. Mas a pernambucana, sim. Durou pouco, menos de 2 meses, mas ela foi a única que ocorreu. E quais são os elementos, pessoal? É bem fácil de entender isso. Você tem um problema estrutural, que é o problema da concentração de renda nessas regiões, uma miséria muito grande. Esse quadro é agravado com a grande seca de 1816, prejudicando as plantações. Você tem, pessoal, o aumento de impostos até para pagar a iluminação no Rio de Janeiro, os recifenses tinham que pagar imposto. Então você tinha que pagar imposto para tudo, para sustentar a corte. O açúcar despencou no mercado externo por causa da concorrência antilhana e do açúcar de beterraba também, que é dessa época aqui. O algodão também despencou, porque depois da Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1812, depois da Segunda Guerra de Independência, eles voltaram a carga com a sua produção no sul, então passaram novamente a controlar o mercado de algodão. Então houve uma queda nos preços. Pessoal, a gente tem sempre a participação dos ideais iluministas, do conceito da liberdade. Então isso tudo aqui fez com que você tivesse uma reação muito grande a esse novo contexto com a família real. Sem contar que havia uma animosidade em Pernambuco, porque os portugueses controlavam o comércio a varejo. Então a elite portuguesa lá controlava o comércio a varejo, descontentando os comerciantes já nascidos aqui. Bom, pessoal, então esses revolucionários, o que eles queriam? Eles queriam separar Pernambuco, é um movimento emancipacionista, e proclamar uma república. Então é interessante, pessoal, acaba não conseguindo obter êxito, porque a reação do Rio de Janeiro, a capital, vai ser uma reação imediata, a violência vai imperar em Pernambuco, mas Pernambuco cada vez mais se afirmava como uma região de resistência ao governo do Rio de Janeiro. Depois você vai ter a Confederação do Equador, depois você vai ter a Revolução Praieira, passando antes um pouquinho, em 1801, pela conspiração dos Suassuna, já tinha acontecido em 1801, tinha ocorrido também a Guerra dos Mascates. Então, pessoal, é uma situação bastante interessante que ocorria em Pernambuco, principalmente depois que eles perderam efetivamente o poder econômico. Tá legal? Então, essa revolução, olha, mais ou menos 75 dias, eles não se sustentaram, chegaram a fazer contato, inclusive, com os Estados Unidos e com a França. Curioso nisso é que os franceses tinham interesse em apoiar a Revolução Pernambucana como uma forma de tentar libertar Napoleão, que estava preso na ilha de Santa Helena, que é uma ilha no Atlântico. Então, o acordo era mais ou menos esse: a gente ajuda no processo aí e depois a gente vai lá libertar o Napoleão. Mas, pessoal, a Revolução fracassou. Uma curiosidade, também chamada Revolução dos Padres, pelo grande número de padres que participaram do processo. Não deu muito certo, os líderes foram executados, mas ficou aquela marca de que cada vez mais ruía a ideia de ser subordinado de alguma forma a Portugal. Tá legal? Mas no plano externo, pessoal, o que interessa para a gente é a Revolução do Porto. Ela é a gota d'água para o processo de independência. Porque a Revolução do Porto, ela vai questionar a própria presença de Dom João aqui no Brasil, agora sede do reino. O que estava acontecendo lá, Matos? Bom, pessoal, a economia portuguesa estava destroçada,
O país era comandado por uma junta militar, cujo comandante era o Beresford, um almirante inglês. A burguesia portuguesa perdeu muito com a abertura dos portos, eles tinham monopólio antes, não tem mais. A nobreza e o clero, pessoal, eles vivem numa relação de troca com o rei. Eles dão ao rei, o nobre, dá a espada, o clero, os corações e as mentes. Em troca, obtém títulos e cargos. Acontece que a nobreza e o clero estão distantes, então estavam insatisfeitos. O povo na mais completa miséria. E você tem o discurso iluminista em Portugal. Isso tudo formou um barril de pólvora que desaguou no levante militar. Os militares expulsaram os ingleses, que aliás nem fizeram muita questão, porque já controlavam a economia, não houve uma guerra. Mas a verdade é que os militares, com o apoio da nobreza, do clero, da burguesia e da raia miúda, que é como eles chamam o povo lá, eles reassumiram o controle do país e formaram uma junta de governo. Bom, formada essa junta de governo, eles convocaram o parlamento, que em Portugal eles chamam de cortes. Convocaram o parlamento. Esse parlamento logo decidiu pela confecção de uma Assembleia Constituinte. Pessoal, uma Assembleia Constituinte faz Constituição. Se você vai fazer uma Assembleia Constituinte, você está dizendo que você não aceita mais o absolutismo. Ué, Matos, Dom João vai aceitar? Pessoal, não é questão de aceitar. Ou ele reconhece a Constituinte, ou ele perde o trono. Simples assim. Dom João, inclusive, depois vai tentar um golpe absolutista. Mas a verdade é que a Assembleia Constituinte foi formada com deputados de Portugal, deputados do Brasil e de Algarves. Obviamente, Portugal tinha a maioria dos deputados, quase o triplo da soma do Brasil com Algarves. E a Assembleia Constituinte começou a fazer as exigências. Dom João é obrigado a voltar para Portugal, Portugal volta a ser a sede do reino, porque se o rei foi para lá. E é interessante notar nesse momento que, quando foi anunciada a Assembleia Constituinte, houve, pessoal, uma efetiva felicidade nas elites aqui do Brasil. Porque eles pensaram, caramba, finalmente nós vamos ter agora o parlamento comandando, nós não vamos ser mais absolutistas. Então eles acreditavam que a Assembleia Constituinte tornaria o Império Português muito semelhante ao Império Inglês. Lê de engano. Porque no fundo, qual era o grande projeto das cortes? Um projeto de recolonização do Brasil. Olha, pessoal, eu costumo dizer, assim como vários historiadores, que não era bem recolonizar que eles queriam. Eles queriam mais era subordinar novamente o Brasil a Portugal. Mas como ainda cai muito em vestibular essa palavra aqui, se vier numa questão múltipla escolha, que as cortes portuguesas querem recolonizar, você bota que está certo, por uma questão de tradição histórica. Mas uma prova discursiva, você não escreve recolonizar, porque não havia nem condições para isso. Era mais subordinar, a ressubordinar o Brasil a Portugal. Bom, de qualquer forma, eles criaram uma série de impostos para as colônias, eles nomearam governadores das armas para cá. Essa aqui foi uma medida importante, determinaram que a partir daquele momento Minas Gerais obedecia a Lisboa, Rio de Janeiro obedecia a Lisboa, São Paulo obedecia a Lisboa, ou seja, ninguém obedeceria ao governo do Rio de Janeiro aqui no Brasil. Isso aqui era para tirar qualquer possibilidade de poder do governo do Rio de Janeiro. Repatriaram tribunais e repartições, aumentaram o envio de tropas, aumentaram, pessoal, os impostos de importação na colônia. Resultado, foram medidas que, por si só, abriram os olhos das elites do Brasil. É interessante notar que os deputados brasileiros que foram para Portugal participar da Constituinte, eles, ao perceberem as medidas de, entre aspas, recolonização, eles voltam ao país. É nesse momento que você pode afirmar categoricamente que essa Revolução do Porto, ela é liberal se for analisada em termos para Portugal. Mas, no fundo, para o Brasil, ela tem um projeto abertamente de ressubordinar o país. Então, ela não é a Revolução do Porto, só é liberal para Portugal. Lembra que eu sempre falo, importante é a pergunta. Para Portugal ela é liberal, para cá ela tem um caráter ressubordinador, dependendo do vestibular, a palavra recolonizador. Mas e aqui, o que está acontecendo?
Bom, aqui, pessoal, Dom João foi embora, Dom Pedro ficou como regente. E nesse contexto, nós tivemos a formação de duas facções políticas, que apenas por uma questão de tradição histórica a gente chama de partidos. Partidos, pessoal, justamente por influência da França. A ideia de partido surgiu basicamente durante a Revolução Francesa, durante a Convenção Nacional. À esquerda, os jacobinos, à direita, os girondinos, no centro, a planície. Então, esses partidos não são como a gente vê hoje, com sede, com presidente, com filiados, são facções. Então, são dois grupos políticos. Partido no Brasil, como a gente conhece hoje, pessoal, é só no século XX. Com essa estrutura que tem hoje, são partidos nacionais, partidos com filiados, com presidente, só no século XX. Aqui são mais facções, mas você vai encontrar o nome partido porque é historicamente como se fala nos vestibulares. E eu tenho dois grupos. Veja, o Partido Português e o Partido Brasileiro, que não tem absolutamente nada a ver com ser português e ser brasileiro. Nada. Eu não sou português, então eu vou para o Partido Português, eu não sou brasileiro, então eu vou para o Partido Brasileiro. Não é isso. Eu tenho brasileiro e português nos dois. É claro que você tem mais português no Partido Português, mais brasileiro no Partido Brasileiro. Mas então não está ligado a nascimento aqui. Lembra que eu falei que ninguém é brasileiro aqui. Nesse contexto, as pessoas, na época, se falava patriota. Qual é a sua pátria? Pernambuco, Minas Gerais. Mas, de qualquer forma, quem é que está do lado do Partido Português? Aqueles que se sentiram prejudicados com a abertura dos portos. Geralmente, pessoal, os grandes comerciantes, os grandes comerciantes tinham um monopólio de importação, eles que davam o preço. A alta burocracia civil e militar, aí muito relacionada à questão da corrupção, independentemente se nasceu aqui ou se nasceu lá em Portugal. Então, para esses aqui, a recolonização ou ressubordinação seria o mais interessante. Do outro lado, o Partido Brasileiro, que também tinha português, que foram aqueles que se sentiram beneficiados. Por exemplo, o setor exportador. Na época do exclusivo colonial, do monopólio, eu só podia vender para Portugal pelo preço que Portugal dava. Com a abertura dos portos, eu vendo para quem pagar mais. Então, esse grupo aqui, pessoal, que você tem o médio comerciante, o pequeno comerciante, os setores médios urbanos, os intelectuais e os latifundiários de exportação, eles estão ligados no processo de defender a independência. Tá? Então, esse é o contexto. Eu costumo dizer que esses dois grupos vão disputar a alma de Dom Pedro. Então, é nesse contexto que nós vamos ter as disputas políticas aqui dentro. A maçonaria, como sempre, o iluminismo presente, os ideais de libertação, né, inspirados inclusive no que acontecia já na América Espanhola, desde 1810, processo de independência, nos Estados Unidos, 1776, a imprensa, aquela imprensa lá, régia, que agora vai ser um instrumento de tentativa de conscientização das elites para o processo de independência, a articulação do Partido Brasileiro, o próprio dia do FICO, o ato do Cumpra-se, ocorrem para tentar sensibilizar Dom Pedro a liderar o processo, porque o Partido Português defendia que Dom Pedro tinha que voltar para lá, e o Partido Brasileiro queria que ele ficasse aqui. Então, quando Dom Pedro recebe o título de defensor perpétuo do Brasil, é uma forma de mexer com o ego dele, que inclusive era um pouquinho elevado. Então, veja só, pessoal, já nessa época, antes da independência, já se tinha chegado a um acordo para convocar uma Assembleia Constituinte aqui, antes da independência. Mas os acontecimentos serão tão acelerados que isso só vai acontecer depois de 1823. E aí, pessoal, Dom Pedro resolve abraçar a causa da independência. Mas qual a necessidade do Dom Pedro? Pessoal, o Dom Pedro, ele inspirava a estabilidade, uma casa monárquica de Bragança, já tradicional, por isso Dom Pedro. Pessoal, um gaúcho nunca tinha visto na vida um maranhense. Um pernambucano dificilmente deva ter visto um paulista. Não existia unidade. A única coisa que unia esses caras era o interesse pela escravidão. Era a única coisa que unia esses caras. Então, precisava de alguém que, entre aspas, fosse neutro nesse processo. Daí a importância de Dom Pedro. Por isso, pessoal, a nossa independência ela é muito interessante, porque, primeiro, a nossa independência ela se restringe a uma questão política. Nós vamos ver no primeiro reinado que a Inglaterra vai ser a mediadora do nosso processo de independência e o Brasil vai herdar uma parte da dívida de Portugal com a Inglaterra. Então, a nossa independência não foi econômica, nossa independência foi política. A nossa independência, pessoal,
ela tem 3 momentos. No primeiro momento, o 7 de setembro, eu rompi com Portugal. O 7 de setembro é só o rompimento com Portugal. O que faltava? Eu construí o Estado, que é o povo articulado dentro do território definido com uma Constituição, e criar a nação, que é o mais complicado, que é aquilo que eu falei antes, que é a ideia daquilo ser brasileiro, eu sou brasileiro. Então veja, pessoal, eu rompi com Portugal, mas no fundo, a nossa independência, ela tem uma frase famosa entre os historiadores. No processo de independência brasileiro, as continuidades superaram as rupturas. O que muitos historiadores argumentam com essa frase? Quais são as continuidades? Eu mantive a escravidão, porque a independência foi liderada pelos latifundiários escravistas, para manter os seus status, o latifúndio e a escravidão. Eu mantive a escravidão, eu mantive a concentração de renda, eu mantive a alta taxa de analfabetismo, eu mantive a alta taxa de mortalidade infantil. Veja, pessoal, as desigualdades sociais. O que rompeu? Separei de Portugal. Por isso essa frase importante. No processo de independência do Brasil, as continuidades superaram as rupturas. Inclusive, essa frase pode ser aplicada também no processo da República. Agora, tem uma coisa curiosa aí. Nesse nosso processo de independência, pessoal, você tem a participação do povo nas guerras de independência. O povo não liderou, mas o povo participou da independência. A gente vai ver isso no primeiro reinado, mas eu já registro, porque é um tema muito comum em vestibular. Então, Matos, você está dizendo que o povo participou da independência? Participou. Nas guerras da independência, você tem participação popular. A gente vai ver mais lá na frente. Diferente, por exemplo, lá embaixo na proclamação da República. Na proclamação da República, pessoal, aí definitivamente não tem povo. Na proclamação da República não tem povo. Mas na independência tem. Então, a nossa independência, ela, na verdade, aquilo que eu falei, ela foi uma guerra civil. Porque não foi colônia contra a metrópole, não foi Portugal contra o Brasil e não foi brasileiro contra portugueses. Porque havia os dois lados aqui interessados nos seus próprios nas suas próprias demandas. O Partido Português, aqueles que se deram mal com a abertura, o Partido Brasileiro, os que se deram bem. Veja, não é questão de ter nascido no Brasil ou Portugal. Por isso a nossa independência, no fundo, é uma guerra civil. A independência do Brasil é uma guerra civil. Matos, houve conflito externo com Portugal? Não houve conflito externo com Portugal. Houve conflitos internos. É por isso que a nossa independência, pessoal, é muito comumente comparada com a dos Estados Unidos, porque os caras destacam assim, mas quando eu comparo com os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos foi muito mais violenta do que a do Brasil. A do Brasil, ela foi uma independência pacífica. Muito cuidado. A nossa independência não foi pacífica. Ela realmente ela só não tem o grau de violência da independência dos Estados Unidos, porque lá foram 13 colônias contra a metrópole. Então lá foi uma guerra externa, contou com a participação direta da França, um pouquinho da Espanha e menos da Holanda, mas contou com participações. Aqui não, aqui as lutas pela independência são lutas internas. Então, pessoal, o significado da independência do Brasil está associado a uma guerra civil, articulada pela elite latifundiária escravista para manter seus privilégios. As rupturas são menores do que as continuidades e você tem participação popular nas guerras. É muito interessante você não perder isso de vista. Tá legal, pessoal? É uma independência singular. O contexto dela, é a crise do sistema colonial, como na América Espanhola. Mas o que singulariza a nossa independência? A monarquia. Mas por que, Matos, que não se proclamou uma república? Pessoal, como eu disse, se você proclama uma república aqui, a possibilidade do fracionamento territorial seria imenso. Porque as elites, elas eram dispersas aqui. Como eu disse, um cara do Rio Grande do Sul nunca viu um cara do Rio Grande do Norte na vida. Então, se você proclama uma república, quem seria presidente? As regiões iam começar a disputar. Se você colocar um monarca, em tese, o monarca protege a todos. Então você pode categoricamente afirmar que a monarquia ela foi escolhida por ser a única capaz, naquele contexto, de garantir a unidade territorial. Porque, em tese, pessoal, o poder do monarca é um poder hereditário. Então, em tese, ele não favoreceria nem um dos grupos regionais. E é que não vai acontecer isso, mas em tese. Tá legal? Então, veja só, a vinda da família real possibilitou essa, entre aspas, falsa ideia de centralismo que a monarquia deu. A escravidão minimizou
as diferenças regionais, porque, de uma forma geral, todo mundo usava escravo. Então, a escravidão minimizou. Então, por isso que eu faço a opção pela monarquia. A república poderia ter levado ao fracionamento territorial exatamente como aconteceu na América Espanhola. Tá legal? Ora, pessoal, então agora você vai pegar a sua apostila, vai fazer os exercícios, vai ler sobre o processo de dependência e a próxima aula eu vou falar do primeiro reinado, onde eu vou voltar em vários temas aqui, porque no primeiro reinado eu vou fazer a formação do Estado e já iniciar a gênese da formação da nação também. Tá legal? Então, os significados da independência são fundamentais nesse processo dos vestibulares. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.